Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus, Pastor Marcelo Rocha, muito obrigado mesmo por você estar acessando aqui o meu canal para ser edificado com mais esta mensagem: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Separa aí na sua Bíblia, João capítulo 8, vou ler do verso 31 ao 33. Anotou aí? Evangelho escrito por João, no capítulo 8, do verso 31 ao 33. Anota aí, serão três versículos, três versos, do 31 ao 33. Vamos à palavra de Deus e que ela abençoe muito a sua vida. Evangelho escrito por João, capítulo 8, verso 31. Olha aí o que diz o texto. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Essa mensagem, Jesus Cristo, a verdade que liberta, é uma mensagem muito importante para a sua caminhada com Cristo. Porque eu tenho aqui algumas coisas anotadas, e se você quiser anotar aí, assim o faça, pois eu sei que vai edificar muito o seu andar com Cristo. O verso de número 31, ele nos traz aqui, ele nos ensina sobre uma condição. Veja que são as palavras do próprio Jesus. Se vós permanecerdes na minha palavra. Existe aqui uma condição muito importante de nós permanecermos na palavra de Deus. Fala de constância, fala de perseverança, fala de devocional, fala de busca, fala de posicionamento, porque Cristo está sendo enfático. Se vós permanecerdes, existe uma condição de nós nos debruçarmos e nos esforçarmos para permanecer na palavra de Deus. E uma vez nós tendo esse entendimento, vai dizer o texto, verdadeiramente sereis meus discípulos. Existe aqui no verso 31 uma riqueza e um ensinamento muito precioso. Pastor, que ensinamento é esse? Anota aí. Não tem como desassociarmos a palavra de Deus com a palavra discípulos. Porque a palavra discípulo significa aquele que segue a doutrina de alguém ou aquele que segue a doutrina de outrem. Para que eu e você sejamos discípulos de Cristo, repito, discípulos de Cristo, nós precisamos ser o quê? Instruídos pelo próprio Cristo. E ele nos reservou a sua palavra, que eu gosto às vezes de chamar manual de vida. A palavra de Deus é um manual de vida e, acima de tudo, um manual para a vida eterna. Existe uma condição e a Bíblia vai nos ensinar isso. Então esse manual ele vai nos ensinar. Por isso que Cristo ele é enfático. Se vós permanecerdes na minha palavra. Existe a necessidade e o entendimento e a busca de nós nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, ou nos debruçarmos com a palavra de Deus, para que dessa forma a gente possa entender o que é ser discípulo de Cristo.
Então, todo aquele que entrega a sua vida para Cristo, todo aquele que decidiu descer às águas, para aqueles que assim o podem, que às vezes existe algumas restrições, todo aquele então que decide caminhar com Cristo, precisa associar a sua vida à palavra de Deus. Mas essa associação não é da noite para o dia. Você já viu um bebê com 2, 3 meses de nascido já correr, caminhar, jogar bola? Não. Por isso que a Bíblia, o apóstolo Paulo, com instrução a Timóteo, vai falar sobre o neófito na fé. Ou seja, aquele que começou a caminhar com Cristo, mas não é o teor dessa mensagem. Então veja que existe uma condição de permanecer na palavra de Deus. Por isso que é importante você ser constante, você sempre fazer o seu devocional, você não desassociar a Bíblia Sagrada da tua vida, porque dessa forma você vai entender o que é ser discípulo de Cristo. E aí, no verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é um versículo que tem sido muito falado. Até recentemente, na área política, usaram o Evangelho escrito por João, no capítulo 8, do verso 32. Mas que verdade é essa? Me libertar de quê? O interessante é que no verso 32 não existe uma suposição. Não, existe uma afirmação. E conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vai vos libertar. E a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade é Cristo. Ele é essa verdade que liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja que no versículo 33 eles dizem assim: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Aqui tem um pano de fundo histórico e teológico. Quando a Bíblia narra a descendência de Abraão, nesse contexto que eles estão arguindo Jesus, existe aqui uma pergunta: sereis livres? O pano de fundo aqui começa na escravidão do Egito, onde o povo é liberto, vai para Canaã. Mesmo Deus alertando aquele povo, eles não atentaram para algumas coisas. E aí vem o jugo dos filisteus, dos assírios, dos babilônicos, dos persas, dos sírios. Mais à frente, um contexto sob jugo dos gregos, dos romanos, não é? Indo mais adiante um pouco, mas também não é o teor dessa abordagem. Veja que eles foram colocados sob jugo, mas entra aqui a desobediência, entra aqui a desatenção ao que Deus estava alertando a eles. Então veja que o texto ele é bem claro, que nós precisamos conhecer a verdade e o Filho, Cristo ressurreto, ele é essa verdade e a verdade que liberta. Lembra da palavra do Senhor Jesus? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa questão de libertação não quer entrar no cunho de possessão, opressão ou influência, nada disso. Eu quero me atentar aqui ao texto, porque quando nós falamos de libertação, existe um campo aqui muito grande, um leque muito grande de nós entrarmos por várias linhas acerca de libertação. Não é o meu caso com essa mensagem. Eu quero que você entenda que Cristo é Ele que liberta. Jesus Cristo. A verdade que liberta. Então, nós precisamos o quê? Conhecer a verdade. E a verdade é Cristo.
Porque uma vez caminhando com Cristo, a gente começa a nos libertar de muitas coisas, ou seja, em áreas da nossa vida. Porque você só vai ser liberto naquilo que você deixar Cristo entrar. Imagina o mapa do Brasil. Imaginou o mapa do Brasil? Com seus 26 estados e uma federação? Ou 27 estados, sendo um federativo? Imagina na região centro-oeste. Imagina na região centro-oeste. Mapa do Brasil é o seu coração. E aí na região centro-oeste você diz, não, Cristo aqui não entra. Não, no meu coração, na região sudeste, Cristo não entra. Então, essa libertação é quando você permite Cristo entrar. É quando você permite Cristo agir. Logicamente, nas áreas da sua vida. E partindo para esse ponto agora nessa mensagem, né, onde eu deixo Cristo entrar nas áreas da minha vida, eu quero falar então de 4 armadilhas que podem estar prendendo o coração das pessoas. Você já entendeu que Cristo é que liberta. Você já entendeu que é preciso conhecer a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o próprio Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você já aprendeu que não tem como nós desassociarmos a palavra de Deus com a palavra discípulo. Você já entendeu que no verso 32, e conhecereis a verdade vos libertará, não é uma suposição, é uma afirmação, mas é também um posicionamento de eu querer conhecer essa verdade. E agora, eu conhecendo essa verdade, eu tenho que permitir que áreas da minha vida sejam agora completas por Cristo. E eu quero separar então aqui rapidamente 4 áreas do nosso coração. E quando eu tinha dito ainda há pouco armadilhas, é porque elas podem estar escondidas. A primeira armadilha ou a primeira área do seu coração, eu quero falar sobre a falta de perdão. Para isso eu quero ler Mateus capítulo 6, verso 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aprende uma coisa: perdão é uma estrada de mão dupla. Eu vou repetir. Perdão é uma estrada de mão dupla. Perdão não é mão única. Perdão é mão dupla. Cristo está nos ensinando, Mateus capítulo 6, no verso 15, que eu preciso me comportar, me posicionar de perdoar aqueles que nos fez ofensa, ou aquele que te fez uma ofensa. Que quando você se posiciona a você perdoar o seu irmão, perdoar aquela ofensa que você recebeu, Cristo, o próprio Deus Pai, que está dizendo aqui na minha Bíblia, vosso Pai, com letra maiúscula, vos perdoará as vossas ofensas. Você entendeu a importância de você perdoar o próximo? Para que uma vez você liberando o perdão, você entenda o perdão que Deus também vai liberar sobre a sua vida. Por isso que eu gosto de dizer que perdão é uma estrada de mão dupla. Não é uma estrada de mão única. Muitos outros textos eu poderia trazer, mas eu separei mais um. Colossenses capítulo 3, verso 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Lembra que eu te falei da estrada de mão dupla? Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem.
Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Eu vou repetir o final do verso 13. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Mateus capítulo 6, do verso 15, vai nos ensinar que perdão é uma mão dupla, é uma estrada de mão dupla. Eu perdoo, Cristo me perdoa. Mas o complemento de Colossenses capítulo 3, verso 13, ele vai dizer, vou ler mais uma vez no final, assim como o Senhor vos perdoou. Então, antes de você liberar o perdão, Cristo ele já te perdoou. Antes de você liberar o perdão, entenda, Cristo já lhe perdoou. Porém, esse perdão ele precisa ser completo. Assim como você tem o entendimento que Cristo lhe perdoou dos seus pecados, uma vez quando você confessa e os deixa. Quando você recebe esse perdão de Cristo, agora você tem entendimento e a posse desse perdão. Então você precisa praticar aquilo que Cristo te ensinou. Então aqui está a primeira armadilha ou área da nossa vida, que é a falta de perdão. Uma outra área da nossa vida é a amargura. O que é a amargura? Frustração, ressentimento, tristeza, decepção, injustiça, tudo isso que eu acabei de dizer, se você for para o dicionário, você vai encontrar como significado de amargura. Agora veja o que nos ensina a carta aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 15. Anotou aí? Carta aos Hebreus, capítulo 12, apenas o verso 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A frustração nos contamina. Ressentimento, tristeza também nos contamina. Decepção nos contamina. Injustiça nos contamina. E aí veja que o texto, ele diz o quê? Que nós temos que atentar de forma o quê? Diligente, de forma sábia, de forma observadora. Porque diz o texto, verso 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Veja, um alerta, para que ninguém seja faltoso, ou seja, está deixando de cumprir ou de fazer algo, separando-se da graça de Deus. Veja como essas coisas atrapalham a nossa caminhada. Frustração, ressentimento, é o significado da palavra amargura, tristeza, decepção, injustiça. E talvez essa seja uma área da sua vida ao qual Deus precisa tratar. Uma outra área da nossa vida a qual nós devemos atentar para isso é o orgulho. E talvez seja uma armadilha no coração de muitas pessoas. O que é o orgulho? Orgulho significa altivez, soberba. Tudo isso é significado de orgulho. E Provérbios, capítulo 29, no verso 23, anotou aí? Provérbios, capítulo 29, verso 23, vai dizer assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito, veja, o humilde de espírito obterá honra. Viu o perigo do orgulho? A soberba, ela abate o homem. A altivez abate o homem.
A soberba, ela faz com que a pessoa pense além e muito mais acerca de si mesmo. Só eu consigo, só eu sou bom, só eu resolvo. Sem mim, nada, ninguém consegue realizar. Sem a minha presença, ninguém consegue realizar nada. Só eu sei mexer nesse equipamento, só eu entendo mexer, né, nessa máquina. Enfim, a pessoa orgulhosa, a pessoa altiva, soberba. Provérbios 29 e 23, ele é bem claro: a soberba do homem o abaterá. Vai chegar uma hora que a soberba vai dar uma rasteira nele. Então veja, a falta de perdão pode ser uma armadilha, uma área da nossa vida, do nosso coração que precisa ser tratada. A amargura, talvez uma área da nossa vida que precisa ser tratada por Cristo. O orgulho pode ser uma armadilha, está escondido no nosso coração. E a quarta e a última armadilha é o que a Bíblia chama de iniquidade. E o que significa iniquidade? Iniquidade é quando o pecado ele fica algo habitual. Aquilo que era para ser um erro na vida do cristão, por isso que pecado no hebraico é errar o alvo, aquilo que era para ser um erro agora se tornou uma prática, ou seja, é algo que está como habitual, e a Bíblia nos ensina que isso é iniquidade. Dentre tantas referências, eu separei apenas uma. Provérbios capítulo 5, verso 22. Quanto ao perverso, olha, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Eu vou repetir. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Veja que o pecado é um laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro é aquela armadilha que o caçador prepara. Faz aquele laço, coloque aquele alimento, algo agradável àquele animal, cobre-se aquela armadilha, aquele laço com folhas, de forma que fique ali completamente camuflado, e quando o animal chega para se alimentar, como uma isca, aquele laço se fecha e as suas patas, elas são presas. O seu caminhar agora fica com dificuldade, ele foi enlaçado. Assim é o laço do passarinheiro. Assim é o laço do passarinheiro. Veja o perigo do pecado se tornar algo habitual. E a Bíblia vai nos ensinar que isso se chama iniquidade. Então veja que aqui estão pelo menos 4 áreas da nossa vida que precisa ser tratada por Cristo. Lembre-se sempre do mapa do Brasil. O seu coração como um mapa do Brasil, onde regiões precisam ser tratadas por Cristo. Eu falei sobre falta de perdão, eu falei sobre a amargura, frustração, ressentimento, tristeza, decepção e injustiça. Nós precisamos atentar para isso. Eu falei sobre o orgulho, altivez, soberba, tudo isso é orgulho. E por último, a iniquidade, que nada mais é do pecado, que agora se torna como algo habitual. Se você tem um desejo de ser liberto, eu quero te anunciar Jesus Cristo, porque Ele, eu vou repetir, porque Ele é a verdade que liberta. Deus te abençoe com essa mensagem.
que você possa ter sido edificado com tudo que foi falado. Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima mensagem em nome de Jesus.